Olá! Então vamos lá, hoje eu vou começar uma nova temática. Nós vamos começar a abordagem do tema de acidente de trabalho. Acidente e doença de trabalho, mas hoje especificamente eu vou falar sobre o acidente típico, aquele que acontece durante lá a prestação de serviços. Com relação ao acidente típico, e aí também serve para doença do trabalho, antes de mais nada, uma premissa muito importante para um advogado que está lá pensando em montar, em ajuizar uma reclamatória trabalhista, em escrever aquela petição inicial, antes de mais nada, você tem que pensar o seguinte: o que eu vou pedir? O que esse acidente comporta? Por que isso? Por que é importante eu saber? Porque eu posso fundamentar o meu pedido só na lei previdenciária, na lei 8.213. Eu posso fundamentar o meu pedido só no Código Civil, ou eu posso fundar meu pedido em ambos, mas aí de forma separada. Não vamos bagunçar as coisas e colocar lá da configuração do acidente de trabalho e daí pedindo dano moral, né? Vamos parar com isso, parar com essa mistura que a gente faz. Ah, configura esse acidente de trabalho, então estou pleiteando lucro cessante, pensão vitalícia. Para com isso. Por quê? Porque, veja bem, eu posso ter uma situação de um acidente de trabalho típico em que eu tenha a estabilidade e, no entanto, não tenha responsabilidade alguma do empregador, então não tenha aplicado nada a respeito da teoria da responsabilidade civil. Ou eu posso ter o contrário. Eu posso ter um acidente de trabalho, um infortúnio lá que aconteceu. Nesse acidente de trabalho, eu tenho a responsabilização do empregador, ele é culpado, mas não tenho a estabilidade previdenciária prevista lá na Lei 8.213. Sim, nós temos duas situações bem distintas, com fundamentos bem separados. Então, se eu tenho a possibilidade de ter a estabilidade acidentária, que está lá prevista na Lei 8.213, joia! Então, eu vou fundamentar e vou começar a falar sobre a configuração do acidente de trabalho. Não tenho a possibilidade de estabilidade. Então, esquece, eu já vou direto para a responsabilidade do empregador. Vou lá para o Código Civil. Vou fundamentar os meus pedidos no Código Civil, tá? O que eu preciso ter presente para que eu pleiteie a estabilidade prevista na Lei 8.213 de 91? O que é necessário? O que acontece nesse acidente, nessa situação, para que esse empregado tenha direito à estabilidade acidentária, aos 12 meses de estabilidade acidentária, que está lá previsto no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Dois requisitos apenas, tá? Dois requisitos. Ou esse acidente acontece nas dependências do empregador. Então, daí, nesse caso, pode ser inclusive no intervalo entre a jornada, tá? Não precisa necessariamente estar lá prestando serviço ao empregador, ok? Não precisa estar à disposição do empregador. Então, ele acontece lá nas dependências do empregador. Ou, se ele for fora das dependências do empregador, que seja prestando serviços para o empregador, né? Então, era uma atividade externa, mas ele estava ali no momento daquele acidente prestando serviço para o empregador. Ok? Beleza? Tem um requisito, então. Ok? Essa prestação de serviço tem que ser nas dependências, ou, sendo fora das dependências, eu esteja prestando serviço ao empregador. O segundo requisito qual é? A incapacidade. Incapacidade por tempo superior a 15 dias. Ok? Tenho esses dois requisitos? Tranquilinho. Vou lá fundamentar na Lei 8.213. Eu tenho a configuração de um acidente de trabalho típico. Então, esse empregado da alta médica, a partir do momento que ele recebe a alta médica, passa-se a contar 12 meses de estabilidade, ok?
Se esse empregado for dispensado nesse período de 12 meses, ele tem direito à reintegração ou indenização substitutiva. Bem tranquilinho aí, né? Muito bem. Agora vamos para a parte mais interessante, né? Que diz respeito à responsabilidade do empregador pelo acidente de trabalho. Aqui eu vou perder espaço, perder tempo, enfim, trazendo toda uma configuração do acidente de trabalho? Não. Quando eu estou pleiteando indenizações, o que interessa aqui é eu comprovar os requisitos da responsabilidade civil. Então, aqui, quando a gente fala de indenizações, o que eu tenho que enfatizar é a responsabilidade do empregador. Tá? A responsabilidade do empregador pelos danos causados ao empregado, por aquele acidente, aquele evento que ele sofreu, ok? Aqui nesse momento, eu esqueço os requisitos da estabilidade sedentária, ok? Esqueço. A necessidade de afastamento por mais de 15 dias, se aconteceu nas dependências do empregador, basta para que fique configurada a indenização? Não, esqueço. Agora, aqui na responsabilidade civil, eu tenho que abordar lá o Instituto da Responsabilidade Civil do Código Civil, ok? E quando a gente fala de responsabilidade do empregador, a primeira questão que a gente precisa analisar é se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva. Primeira questão, né? E parece muito fácil, né? Você fala assim, Kelly, essa é fácil, né? Se for atividade de risco do empregado, se o empregado for lá um motorista rodoviário, um motociclista, então, neste caso, eu tenho a responsabilidade objetiva prevista lá no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Tranquilinho, vou lá fundamentar na responsabilidade civil objetiva do empregador, e nesse caso, da responsabilidade civil objetiva, então eu não preciso, eu não tenho encargo de demonstrar a culpa do empregador. Mas tem mais uma situação de responsabilidade objetiva que muita gente esquece, que não é muito abordada. E acontece com bastante frequência. Está lá previsto no artigo 932, inciso 3. Então, quando o Código Civil ele traz lá a responsabilidade de terceiros por atos de outras pessoas, tá? E ele traz o seguinte, que a empresa, o empregador, ele é responsável pelos atos dos seus prepostos. Se ele é responsável objetivamente pelos atos dos seus prepostos, significa que, no caso de um acidente de trabalho, se aquele infortúnio aquele evento, né, que ocasionou um dano ao empregado foi causado por um outro empregado, a responsabilidade dele então é objetiva. Quando que isso acontece? Então eu vou trazer alguns exemplos assim que eu já vi acontecer. E é mais comum do que a gente possa imaginar. Então, imaginemos que teve um caso de vigilante que disparou a arma acidentalmente e acertou o colega. Teve um caso que eu já vi de brincadeiras entre colegas, e daí nessas brincadeiras ele empurrou um terceiro e esse terceiro caiu numa vala que tinha uma máquina prensando, abrindo um buraco, na verdade. Teve uma situação bem peculiar, e essa foi bem interessante, que foi uma colisão entre dois ônibus de uma mesma empresa de transporte de pessoas. E o motorista culpado do acidente foi o motorista desse ônibus. E neste ônibus aqui, o cobrador ficou gravemente ferido, tá? Neste caso, veja, uma rodovia qualquer aí, neste caso, o empregador, que era de ambos, ele vai responder objetivamente, porque o responsável pelo acidente também era seu empregado,
tá? Teve um caso de um caminhão que atolou, e daí o empregador mandou uma retroescavadeira lá, não sei se é esse nome mesmo que usa, mas para ajudar a desencalhar. E essa retroescavadeira acabou prensando o motorista que estava lá ajudando a desencalhar o caminhão. Enfim, são inúmeras situações que podem acontecer, cuja responsabilidade do acidente é de um outro empregado, de um colega de trabalho. Ele que ocasionou o acidente nele. Então, nesse caso, o empregador responde objetivamente. Então, não é só em caso lá do parágrafo único do 927 de atividade de risco. Eu tenho também a situação em que esse acidente foi causado por outro empregado, outro colega, né, de trabalho desse acidentado, ok? E aí, responsabilidade objetiva é mais fácil? Tem o advogado do empregado terá um pouco mais de facilidade no transcorrer da reclamatória trabalhista? Em tese, sim, né? Então, em tese, sim, por quê? Porque aí ele não vai ter que se esforçar tanto para demonstrar a culpa do empregador, porque aí a culpa do empregador ela é presumida. Porém, existem algumas situações que aí o advogado da empresa pode alegar, pode trazer em defesa, ele vai ter o encargo de provar, mas são situações bem relevantes, que afastam, são as excludentes de licitude e afastam aí o nexo causal. Porque veja bem, gente, lá em doença do trabalho, quando a gente for falar de doença do trabalho, vocês vão ver que um elemento muito importante para a responsabilidade civil, no caso de doença do trabalho, é o nexo causal. Quando o nexo causal se configura, a culpa é quase que ela só falta um empurrãozinho, assim, a gente vai ver isso, tá? Então, o mais importante é o nexo causal. No acidente típico, o nexo causal é quase que evidente, porque está ali, aconteceu, né, no âmbito da empresa ou durante a prestação de serviço, né? Mas, nesse caso, eu posso ter o nexo causal afastado. E tendo o nexo causal afastado, inclusive, pode ser afastado, inclusive, na responsabilidade objetiva. Então, tanto na responsabilidade subjetiva como objetiva. Tá? Então, pode ser que numa situação de responsabilidade objetiva, a ré alegue uma dessas situações e aí afaste completamente a sua responsabilidade para aquele centro de trabalho. Então, mesmo sendo responsabilidade objetiva. Tá? Quais são essas excludentes? Primeira delas, culpa exclusiva da vítima. A ré alegou culpa exclusiva da vítima. Não interessa se é responsabilidade objetiva, subjetiva. Se ela comprovar isso, afasta-se o nexo causal e afasta toda e qualquer responsabilidade dessa empresa pelo acidente que o reclamante, que o empregado sofreu. E aí, gente, a gente tem visto casos gravíssimos de morte, amputações, casos muito graves em que se tem comprovado a culpa exclusiva da vítima. Quando a gente fala de culpa exclusiva da vítima, eu vou falar um termo que é muito comum, que vocês podem utilizar aí para pesquisar, porque está sendo bem enfrentado na prova, na instrução processual, pela jurisprudência, que é o ato inseguro praticado pelo empregado. Então, quando o empregado pratica um ato inseguro, aí nós estamos diante de culpa exclusiva da vítima. Como que a ré comprova esse ato inseguro? Como que você, advogado da ré, vai conseguir demonstrar esse ato inseguro por parte do empregado e aí a sua culpa exclusiva por aquele evento danoso? Primeira questão, obedecia a todas as normas de segurança, então trazer o máximo possível de normas que se tenha, que esse empregado ele era instruído, então existiam lá normativas, existia instrução, existiam cursos, existiam procedimentos a serem seguidos dentro dessa empresa pelo empregado. E aí, trazendo toda essa documentação ou mediante uma prova oral bem elaborada,
no sentido de que o reclamante estava ciente de que havia um procedimento certo a ser adotado e ele mesmo assim adotou um procedimento errado, aí eu estou diante de um ato inseguro. Então a ré tinha lá medida, tinha botão de emergência na máquina, barreira de proteção e tinha um treinamento e uma instrução. O reclamante era uma pessoa experiente, já praticava aquela, já estava naquela função há quase 10 anos e mesmo assim ele foi fazer a limpeza ou a manutenção daquela máquina estando ligada, tá? Então aí ele praticou um ato inseguro, tá? Isso tem que ficar comprovado pela reclamada. Então, a reclamada ela vai fazer um esforço ali durante a instrução processual, trazendo essa documentação que fornecia EPIs, que tinha treinamento, que tinha lá PCMSO, que obedecia todas as regras de medicina e segurança do trabalho, e daí uma prova oral, no sentido de que o reclamante tinha ciência, de que o reclamante tinha experiência, que ele sabia dos procedimentos a serem adotados e que ele assumiu o risco de praticar um ato em desacordo com as instruções, com o que era o padrão adotado pelo empregador, ok? E aí, nesse caso de culpa exclusiva da vítima, não tem o que fazer, tá? Faça-se toda a responsabilidade do empregador, ok? Temos outras excludentes também, como o caso de força maior e caso fortuito. Força maior, um evento da natureza totalmente incontrolável, totalmente fora de previsão e controle. Por exemplo, o motorista rodoviário tem um desmoronamento em decorrência de uma forte chuva, algo nesse sentido. Afasta aí a responsabilidade do empregador, porque é um evento de força maior. Mesmo sendo a responsabilidade objetiva. Veja, aí nós estamos falando de uma atividade de risco, motorista rodoviário, aí eu tenho um desabamento aí em decorrência de um evento da natureza, afasta-se a responsabilidade. Agora, o caso fortuito, eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque tanto a jurisprudência como a doutrina têm separado a questão do caso fortuito interno e caso fortuito externo, tá? Por que caso fortuito interno e externo? Porque no caso do caso fortuito interno, embora não seja previsível, embora seja um evento imprevisível, é possível de acontecer em decorrência das atividades do empregado. Então, vamos imaginar que ele é um motorista e estourou o pneu, ele é motorista e soltou alguma peça de um outro carro e colidiu no seu veículo. Então, existem situações que, pelo exercício da atividade, há uma possibilidade de ocorrência, embora não seja exatamente previsível. Então, vamos imaginar o seguinte: eu não sei dizer que naquele dia, ou o empregado que está há 5 anos dirigindo, ele vai acontecer inevitavelmente em algum momento com ele. Não, não posso afirmar isso. Mas há um risco muito maior disso acontecer se ele estiver exposto frequentemente a esse tipo de situação em decorrência da sua atividade, tá? Nesses casos, a gente está diante de caso fortuito interno, e o caso fortuito interno não afasta a culpa do empregador, tá? Então, retira o nexo causal, ok? Então, caso fortuito externo, sim. Caso fortuito interno, não. Aquele que é possível de acontecer em decorrência das atividades do empregado. Isso é bem explorado, tanto na jurisprudência como na doutrina, é fácil de encontrar. Agora, na verdade, a gente está tendo mais exemplos, assim, né, na medida que a gente tem alguns casos práticos. Antes a gente não tinha tanto. Então, agora a gente está vendo um pouquinho mais na jurisprudência isso. E a outra excludente que nós temos, e eu vou acelerar aqui um pouquinho por causa do tempo, a outra excludente que nós temos é fato de terceiro, né? Então, vamos imaginar que o empregado trabalha numa loja de frente para a rua e acontece um assalto, né, um roubo, e usam de violência em face desse empregado. Veja, é um fato que o empregador não tem controle, é um fato de terceiro. E aí, nesse caso, afasta-se também o nexo causal. Claro, eu estou falando de um comércio comum, não
eventualmente de um comércio de finanças, um banco, uma agência bancária, algo assim, que daí tem lá as medidas que são determinadas e essenciais para fins de segurança, tá? É, bom, estas são, na verdade, as excludentes que nós temos de nexo causal. Agora, não tenho nenhuma excludente de nexo causal, é responsabilidade subjetiva. O que eu preciso explorar aqui? A culpa do empregador. E normalmente a culpa do empregador, ela vai se configurar pela ausência de prevenção, ausência de precaução por parte desse empregador. Como que eu vou demonstrar a ausência de prevenção, a ausência de precaução? Primeiro, explorando os documentos que ele traz na contestação, né? Não trouxe todos os recibos de entrega de EPI, vou para a prova oral, não vou verificar se havia fiscalização quanto ao uso de EPI ou não havia, se havia instruções quanto aos métodos de trabalho, se era comum violarem esses procedimentos e a ré não falar nada, e a ré permitir que essas violações acontecessem com frequência, se tornando um hábito pelos empregados e não respeitar as normativas de segurança, né? Então, eu tenho que explorar muito no âmbito da prova, tanto na prova documental como na prova oral, explorar esta ausência, essa omissão da ré no que diz respeito às normas de medicina e segurança do trabalho, tá? Então, a culpa ela vai ficar configurada na maioria das vezes por isso, tá? Bom, hoje é o que deu para falar. Na próxima videoaula eu vou falar sobre doença do trabalho, mas principalmente sobre os pedidos decorrentes da responsabilidade civil. Ora, eu vou pedir o quê? Vou pedir lucro cessante, que está lá no artigo 949, mas o lucro cessante é é somente no período da convalescença. E daí, depois? E depois que houver a convalescença? Depois que ele melhorar? Como que fica? Aí ele tem direito ao pensionamento pela incapacidade, ok? Então, nós vamos diferenciar o que é lucro cessante, o que é pensionamento, como que funciona isso. Nós vamos falar desses pedidos, os pedidos decorrentes da responsabilidade civil, ok? Então, te espero na próxima videoaula. Espero que eu tenha ajudado aí você um pouquinho.